Salve, salve, nação imortal, sejam bem-vindos ao canal Grêmio Avante Tricolor. Eu sou o Fábio Newton e nesse vídeo vamos falar sobre o empate do Grêmio em 0-0 no Clássico Grenal, que ocorreu na noite desse sábado. Pessoal, vamos lá. Esse jogo ele precisa ser analisado, comentado, debatido sobre dois pontos de vista distintos, duas visões. A primeira é a visão do jogo em si, né, do desempenho dos times. E a segunda visão é pelo ponto de vista do resultado, tá? O resultado final do jogo. Então vamos lá, por quê? Esse Grenal ele veio recheado de muitas expectativas para ambos os lados. O Grêmio vem de um declínio técnico, né? Absurdo. Empate em casa contra o Lanterna do Campeonato Brasileiro, derrota fora para um time desconhecido do Uruguai na Sul-Americana, sem falar sem falar no futebol apresentado nos últimos jogos, que realmente foi deplorável, assim, né? Críticas em cima de críticas, um treinador com a corda no pescoço. Então a negatividade toda estava para o lado gremista, na expectativa desse jogo. Já pelo lado colorado, eles estavam num clima de favoritismo. Embora também não estão jogando tudo isso, ou não estavam jogando tudo isso, eles estavam num clima de favoritismo. Por quê? Porque eles vinham de uma vitória sobre o Corinthians fora de casa, né? Então, e também pelo próprio momento do Grêmio, né? Desses empates, dessas derrotas, jogando em casa, o clima de favoritismo era todo colorado. Então eles tinham uma expectativa de vencer esse jogo, de uma revanche pelo Campeonato Gaúcho, enfim, de virar a chave. Então eram expectativas para os dois lados, expectativas distintas. Negatividade para o lado do Grêmio, positividade para o lado do Inter. Incluindo, dentro desse contexto todo, um receio por parte do Grêmio, por parte da torcida gremista, de vexame. Um receio, um medo de tomar uma goleada do Inter. E aí isso resultaria certamente, muito provavelmente, numa demissão da comissão técnica. Não que muitos torcedores não queiram isso já, né? Embora eu acho difícil isso acontecer, mas o receio era que isso acontecesse. Pela instabilidade muito forte que o Grêmio tem apresentado dentro de campo. Então, observando pela ótica do desempenho, não tenho dúvidas. Foi um dos piores grenais da história recente. De um dos maiores clássicos da América do Sul, quem sabe se não de um dos maiores clássicos do mundo. Se espera muito de um Grenal. O clima que se gera em torno desse jogo é reconhecido mundialmente. Mas o que os dois times apresentaram foi um futebol pífio. Foi assim, taticamente e tecnicamente muito fraco. De ambos os lados. Tá? Bizarrices individuais acontecendo dos dois lados. Tanto do Inter, dos jogadores do Inter, quanto dos jogadores do Grêmio. Então não há dúvidas, foi um dos piores grenais da história recente. Talvez da história toda, tá? Porque geralmente um time sempre chega melhor que o outro, né? A famosa gangorra que a gente sempre conviveu no estado. Um time sempre chega melhor que o outro. E ou ele se sobrepõe e confirma esse favoritismo, ou o outro se supera e consegue quebrar esse favoritismo. Mas sempre tem alguém que consegue dominar o jogo, alguém que consegue jogar melhor. Nem que seja por 1-0. Mas sempre tem, ou nem que seja um empate mesmo, tá? Mas sempre tem um time que teve chances várias e não conseguiu, e desperdiçou, e o outro não conseguiu jogar. Sempre tem alguém que consegue jogar futebol no Grenal. Dessa vez não. Os dois times estão assim numa situação realmente muito ruim. Mas pelo lado do Colorado eu quero que eles mais que se explodam, que caiam, que declinem cada vez mais e sejam rebaixados. Agora, pelo lado do Grêmio, o que espanta é isso. Um time tão ruim como o Inter, se o Grêmio jogasse um pouquinho mais só, não precisava ser muito não, um pouquinho mais só, o Grêmio conseguia vencer. Porque eles são muito ruins.
Ah, eles não estão com essa bola toda, não. E isso que o Grêmio apresentou uma inovação tática. Começou com... finalmente o Luiz Castro tentou fazer algo diferente, tá? Mas não deu certo. O que ele fez? Ele jogou com o goleiro Everton, o Gustavo Martins de zagueiro pelo lado direito, o Vieri de zagueiro pelo lado esquerdo, o Noriega, em vez de fazer a primeira função de volante, ele recuou para ser tipo um zagueiro central. Então o Grêmio jogou com uma linha de 3 zagueiros, tá? Pelo lado, na frente dessa linha de 3 zagueiros, jogaram o Arthur pelo lado esquerdo e o Nardoni pelo lado direito, tipo, os dois fazendo uma função de primeiros volantes, tá? Fazendo uma proteção para essa defesa. Então, os laterais jogaram como alas, o Pavon como ala direita, o Pedro Gabriel como ala esquerda, do meio para frente, tá? Os dois pontas, o TT pela direita e o Amuso pela esquerda, caíram mais para dentro, atuando como se fossem meias, tá? E lá na frente, o Carlos Vinícius no comando de ataque. Então o Grêmio jogou numa espécie de 3-2-4-1. Um esquema novo, algo diferente. Não deu certo. Eu particularmente não gosto de jogar, do meu time Grêmio, jogar sem meia. Ah, mas o Amuso e o TT estavam fazendo... Eles não são meias. Eles estavam cumprindo uma função tática de meia. Mas eles não são meias. Eu não gosto de um time que joga sem pelo menos um meia de articulação. Um meia que tente criar alguma coisa. Um meia que tente fazer armação de jogadas. Tem que ter, gente. E o Grêmio não tem esse jogador. O Grêmio já tentou o Riquelme, o Monsalve, o William. Não deu certo. Nenhum dá certo. O Gabriel Meck é o que está, às vezes, conseguindo se destacar um pouquinho, mas também não consegue vingar, não consegue firmar. O Grêmio não tem esse camisa 10. E isso mata a criatividade do meio campo do Grêmio. O Grêmio não consegue jogar, o Grêmio não tem criatividade. O Carlos Vinícius morre de fome. Sem falar no desempenho tecnicamente muito ruim do TT, principalmente, né? O TT não tá jogando nada. O TT não tá contribuindo com nada. Então, assim, foi um esquema tático novo, foi uma tentativa de fazer algo diferente, mas não deu certo. Porque se jogar sem meia, não tem criação. O jogo alternou de domínio, vamos dizer assim, tá? Uma leve superioridade de volume de jogo alternou entre um pouco o Grêmio, um pouco o Inter. Porém, foi aquele volume de jogos ineficiente, sem objetividade. Foi só posse de bola, nada mais. Tá? Então, isso reflete a ruindade do jogo. Tá? Então, olhando pelo lado de desempenho, o jogo foi muito ruim, tecnicamente falando. Já olhando pelo lado do resultado, o 0-0, aí a gente faz a seguinte análise. Quando a gente olha lá no início do campeonato, né? Ó, esse jogo aqui contra o X em casa, contra o Y fora, contra o Z em casa, contra o W fora, a gente vai fazendo criando aquela expectativa, né? Ah, esse aqui dá para ganhar fora, esse aqui nós vamos perder, esse aqui dá para ganhar em casa, esse aqui nós vamos empatar, e assim vai fazendo, né? Num jogo de Grêmio Inter ou Inter e Grêmio, clássico, é difícil de prever. Porque, como eu disse, às vezes não chega bem e acaba superando ou sendo superado pelo outro que não tá legal. Dessa vez os dois chegaram mal. Então não deu para prever, não dava para prever, tá? Olhando no início do campeonato, dava para dizer assim, ó, um empate não é um mau resultado. Como o Grêmio foi campeão gaúcho e já tinha ganhado do Inter no Gauchão, talvez pudesse ganhar, talvez pudesse vir uma vitória. Tá? É difícil de prever. Mas pelo contexto da expectativa do jogo, tá? Ou seja, a probabilidade do Grêmio que tá mal perder e do Inter que tava um pouquinho mais embaladinho, no meu ponto de vista, um empate nesse momento, fora de casa, para mim não foi um mau resultado. Tá? Não que a gente tenha que comemorar isso, óbvio que não. A gente não tem que ficar satisfeito com isso. Tá ruim ainda, tá muito ruim, tem que melhorar e muito. Mas olhando pelo contexto do resultado e pelo receio de que a grande maioria da torcida tinha de tomar um vexame e ter a comissão técnica trocada, sei lá,
um empate até que não foi um mau resultado. Nesse ponto de vista, quem ganhou um ponto foi o Grêmio. E quem perdeu 2 pontos foi o Inter. No meu ponto de vista foi isso, olhando pela ótica do resultado, tá? Porque nenhum apresentou coisa boa. Mas a expectativa maior era de que o Grêmio fosse o derrotado e que o Inter fosse o vencedor do jogo. Então o Grêmio conseguiu arrancar um ponto, mesmo jogando mal, mesmo tendo jogador expulso no final do jogo. Então assim, concluindo, tá? Em termos de desempenho, o jogo foi muito ruim taticamente e tecnicamente falando. Os dois times jogaram muito mal. Futebol feio, futebol ruim. Em termos de resultado, uma leve vantagem pro Grêmio, que ganhou um ponto fora de casa. E uma leve desvantagem pro Inter, que embora jogando mal, perdeu 2 pontos em casa. Esse é o meu ponto de vista. Tá, pessoal? Mas assim, triste de ver. Jogo triste de ver. Jogo realmente assim... Os dois times estão muito mal. E a gente olha... Tomara que a gente consiga se livrar um pouquinho dessa zona aí de baixo, porque se bobear, os dois principais times gaúchos correm o sério risco de ir os dois para a Série B. Não acho que vai acontecer. Mas que se não melhorarem o que estão apresentando, o Inter tomara que vá, óbvio. Mas o Grêmio tem que se cuidar. O Grêmio tem que se cuidar, porque a coisa realmente não tá legal. E o treinador, embora tenha dado uma leve respiradinha, ainda tá com a corda no pescoço, tá? Ele ainda tá com a água batendo no queixo, tá? As coisas ainda não tão boas pro lado dele. Então o Luiz Castro tem que começar a dar um jeito de fazer esse time jogar. Motivar esses caras, sei lá, alguma coisa tem que acontecer, tá? Tem que ser cobrado, só que assim também, eu já ouvi vários vídeos em que o pessoal falando assim, não adianta trocar treinador, não sei o quê, porque bababá, isso não ajuda, isso não resolve, que não sei o que tem que... Só um pouquinho. A gente dá confiança. Eu tinha muita convicção e esperança e fé de que o Luiz Castro conseguiria ser um ótimo treinador pro Grêmio esse ano. Só que assim, não adianta ficar batendo na mesma tecla, se as coisas não melhorarem e o Grêmio começar a afundar na tabela, não adianta ficar com essa de convicção de trabalho. Se tiver que mudar, eu sei que tem uma multa muito alta, tá? Rescisória. O Grêmio vai se afundar em dívida, mas é melhor se afundar em dívida e depois ir tentar ser recuperado do que cair para uma Série B de novo. Então esse negócio de, não vamos, porque não é momento para trocar, talvez não seja momento para trocar, mas se, dependendo dos resultados que acontecerem, o Grêmio começar a se aproximar mais da zona de rebaixamento, o Grêmio tem que pensar em mudar algo sim. Já tirou 20 jogadores, vai tirar quantos mais? Vai contratar? Não vai. Então o único jeito é trocar o comando técnico, caso as coisas não melhorem. Eu sou adepto de, se as coisas não estão dando certo, tem que ser trocado. Tá? Não adianta se apaixonar, não adianta se abraçar com o treinador. Eu aplaudi a chegada do Luiz Castro, eu defendi aqui o início do trabalho e tal, em vários dos vídeos, defendi muitos resultados aqui que muitos consideravam ruim e já estavam dando paulada em cima do treinador, né? Que foi o caso do Bragantino, da Chapecoense. Mas só que chega um momento em que a paciência acaba. E aí a gente tem que começar a olhar para um outro lado e ver assim, puxa vida, mas o time não melhora nunca. Então alguma coisa tem que ser trocada. Não tem mais como tirar mais 20 jogadores, eu tenho como tirar uma comissão técnica. É isso que está acontecendo com o Grêmio agora. Esse resultado, embora tenha sido um ponto que o Grêmio ganhou, no meu ponto de vista, o que a gente viu dentro de campo é tenebroso. Tá? Então o Grêmio precisa melhorar, sim, o desempenho no futebol, porque senão as coisas tendem a piorar cada vez mais e não vai ter outra saída senão a troca da comissão técnica. Bom, pessoal, por hoje é isso, tá? Não tem muito o que falar do jogo, o jogo foi horrível, não tem muito o que falar sobre jogadores, ninguém se destacou, ninguém, todo mundo foi mal, né? O Gustavo Martins comprometeu demais, Vieri foi expulso, poderia ter comprometido ainda mais, TT, horrível, Pavon não conseguiu contribuir, entendeu? Alguns se salvaram ali, o Pedro Gabriel, o Amuso tentando alguma coisa, mas também não conseguiu nada, o Carlos Vinícius morreu de fome lá na frente, não viu a cor da bola, Arthur ainda não tá o Arthur do ano passado, Nardoni ainda não é convicção,
Gente, olha, complicadíssimo, tá? Complicadíssimo. O Everton dessa vez salvou, tá? Fez uma defesa importante no primeiro tempo, mas assim, ó, não dá pra dizer assim, esse foi o melhor e aqui. O time inteiro não corresponde e isso tem que mudar. E mudar rápido. Beleza, pessoal? Por hoje é isso. Se vocês estão gostando dos vídeos do canal, peço para vocês se inscreverem, compartilharem, deixarem o seu like e curtirem, tá? Por hoje é isso. Até o próximo vídeo. Tomara que o próximo pós-jogo seja para falar bem, para falar de uma evolução, para falar de uma vitória principalmente. Beleza, pessoal? Obrigado, um abraço e até o próximo conteúdo.